Olá, meus amigos do canal Palavra que Conecta, sejam todos bem-vindos. Me chamo Francier de Souza. Estaremos todos os dias aqui compartilhando com vocês uma mensagem. Estou muito feliz porque eu acredito que Deus mudará a história da sua vida. De repente você diz assim: eu não tenho motivo, ô Francier, para estar sorrindo, não tenho motivo para estar feliz. Eu digo para você que você tem todo o motivo do mundo para estar feliz. Por quê? Porque eu te digo e quero te apresentar uma solução para a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Deixa eu contar uma história rapidamente bíblica para você. Quando o Senhor Jesus ele estava levando boas novas para uma multidão, né, falando sobre o reino dos céus, falando sobre a salvação, sobre milagre. Então Jesus disse para os seus discípulos: enquanto eu estou me despedindo aqui dessa multidão, vocês vão adiante para o outro lado, pega o barco, atravesse para o outro lado. Então os discípulos saíram na frente, entraram no barco e andaram, começaram a navegar no alto mar. Jesus se despedindo da multidão, ele estava se despedindo da multidão. Jesus ele foi para um monte, estava a fim de orar. Um certo horário da madrugada, Jesus desceu do monte e foi ter com os discípulos andando por sobre as águas. Enquanto isso, os discípulos estavam passando uma grande luta no mar, porque eles remavam para frente e o vento era o contrário, e o vento trazia eles para trás. Então a luta estava grande no meio do mar. Eles remavam para frente, o vento trazia eles para trás, porque o vento era o contrário. Moral da história: de repente você está remando para frente, mas o vento é o contrário. Você olha para um lado, dificuldade, parece que as coisas estão dando tudo certo, de uma hora para outra desanda, mais nada dá certo na sua vida. Então Jesus foi ter com eles andando por sobre as águas. Quando os discípulos avistaram Jesus de longe, gritaram: é um fantasma. Jesus disse assim: não temas, sou eu. Em outras palavras, não tenha medo, sou eu. E aí um dos seus discípulos, chamado Pedro, disse: se és tu, ó Senhor, manda que eu venha estar contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, foi ter com Jesus andando por sobre as águas. Por isso que eu digo que hoje você tem todo motivo para sorrir, para se alegrar. Porque Jesus diz para você: vem, eu vou te dar a vitória. Essa tempestade vai passar, você vai alcançar, você vai chegar aonde você quer. Mesmo o vento vendo o contrário, mesmo você passando dificuldade, mesmo as tempestades vindo na sua vida, mesmo as coisas dando errado para você, mas se você acredita, de repente você é uma pessoa que tem orado, que tem rezado, que tem pedido a Deus: Senhor, faça essa tempestade cessar, Deus, eu quero vencer. Você tem um alvo, você tem um objetivo nesse ano de 2026. Qual é o seu objetivo? É ter sua casa própria. Qual é o seu objetivo? É sair do CLT, colocar sua própria empresa. Qual é o seu objetivo? É restaurar seu casamento este ano. Qual é o seu objetivo? É fazer as pazes com a sua família, com seus filhos, ou você filho com seus pais. Esse é o seu objetivo. Mas o vento tem vindo ao contrário, e isso tem te trazido tristeza e angústia. Mas Jesus está dizendo para você: siga em frente, ande, eu sou contigo. Tenha bom ânimo. Em outras palavras, não desanime, acredite, vai dar certo. Eu sou com você. Deus está dizendo para você: eu sou contigo. Então Pedro, descendo do barco, passou a andar por sobre as águas. Quer dizer,
Você já viu alguém andar por sobre as águas? Eu nunca vi. Você já viu? Jesus andou por sobre as águas e Pedro também andou. Pedro também andou sobre as águas. De repente, alguém olha para você e diz assim, é impossível. Aos olhos humanos é impossível alguém andar por sobre as águas. Não é verdade? E alguém de repente pode ter falado para você, é impossível, abandona isso aí. Teu casamento não tem mais jeito, abandona teu casamento. É impossível você restaurar seu casamento. A sua empresa é impossível se levantar novamente, está destruído, fecha as portas, baixa as portas, acabou a sua empresa. Você está compreendendo que com Deus tudo é possível? Por isso que eu estou falando para você, se alegre, tudo é possível, você consegue vencer. Alguém falou para você, ou de repente você está olhando para a força do vento, você está olhando para a dificuldade. Olha para Jesus, olhe para Deus, você vai chegar lá. Se você tem esse desejo no seu coração, se você já pôs no seu coração 2026 vai ser diferente, isso vai acontecer, porque Pedro começou a andar. Jesus só falou para ele, não temas não, confie. Eu digo para você, não tenha medo, só acredite, vai dar certo. Então Pedro, descendo do barco, passou a andar por sobre as águas. Porém, olhando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E disse, Senhor, salva-me. Prontamente Jesus, tomando ele pela mão, disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E ambos voltaram para o barco e o vento cessou. Em outras palavras, Jesus disse, homem de pequena fé. Por que Jesus falou homem de pequena fé? Ele começou a afundar porque ele tinha pouca fé? Não. Ele começou a afundar porque ele começou a olhar para a força do vento. Enquanto nós estivermos olhando somente para as dificuldades, nós vamos começar a afundar na depressão, afundar na crise de ansiedade. De repente, na sua frente está o seu alvo, seu objetivo, aonde você quer chegar. Ao lado e atrás tem as dificuldades, os momentos difíceis que você tem enfrentado no dia a dia ou que você já vem há anos passando por essas dificuldades. Para quem que você tem que olhar? Para o seu alvo, porque lá na frente está a sua vitória, está Jesus, está aquilo que você quer alcançar, aquilo que ele te prometeu. E dos lados e atrás tem as dificuldades. Olha para frente. Continue olhando para frente, para o seu alvo, aonde você quer chegar. Pedro afundou porque ele olhou para a força do vento. Interessante, aqui o que me chamou a atenção, porque a Bíblia diz que Pedro era pescador. Acredito eu que Pedro sabia nadar. Mas o momento do medo é tão grande que acho que ele até esqueceu que sabia nadar. Ele começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma fé tão grande, ela tem uma confiança tão grande em Deus, mas no momento ela tem olhado tanto para a força do vento, para a dificuldade, que ela esquece do Deus que ela serve. Ela esquece do Deus que transforma. De repente, você que está me acompanhando agora, Deus já fez tantas maravilhas na tua vida, mas num momento como hoje que você está enfrentando, você esqueceu de tudo aquilo que Deus já fez, dos livramentos que Deus te deu, né? Da cura que Deus já te deu, do livramento, da transformação que Deus já fez. E Ele quer fazer muito mais. Então você tem andado, né? Se você chegou até hoje, aonde você está, mesmo com dificuldade, é Deus te dando força. Mas Deus quer que nós continuamos olhando para frente. Você observou que quando Pedro, Jesus tomou ele pela mão, ambos voltaram para o barco e o vento cessou. Se Jesus está conosco no barco, o vento vai cessar. Essa tempestade, essas lutas que você está enfrentando, ela tem que acabar. Ela vai acabar, mas é necessário nós olharmos para frente. Então eu digo para você, eu quero fazer uma oração
E quero dizer para você que o vento vai cessar. Por isso que eu disse no início desse vídeo, se alegre, você tem todo motivo do mundo para se alegrar. Porque hoje o vento vai cessar na sua vida. Essa tempestade vai acabar, porque Deus está com você neste barco. Você amigo evangélico, você amigo católico, você que não tem religião, você espírita, Deus está com você no barco. Basta somente você olhar para Jesus. Basta somente você acreditar que esse vento vai cessar, o vento que está vindo contrário. Deus vai restaurar sua vida. Então se alegre, porque eu vou fazer a oração. E depois desta oração, o vento vai cessar e Deus vai entrar no seu barco, na sua casa. Vamos fazer uma oração? Vamos conversar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu entro na tua presença juntamente com este homem, com esta mulher. De repente, meu Deus, desde o ano de 2022, ano 2000, eu não sei, mas vem muitos anos que o vento vem o contrário na vida deste homem, desta mulher. Esta pessoa, meu Pai, vem passando por dificuldade. De repente essa pessoa, ó Deus, já ouviu tantas palavras negativas para ela desistir, para ele desistir, que já não tem mais jeito. Mas o Senhor disse, não temas, creia. O Senhor tem chamado este homem, esta mulher para vencer. Como o Senhor disse para Pedro, desce do barco e venha ao meu encontro, se você quer, venha. E Pedro desceu, Senhor. Meu Deus, esta pessoa que crê no Senhor, mas está abalada pelas dificuldades. Eu peço ao Senhor, abençoa a vida desta pessoa. Faça este vento cessar, meu Pai. Que a partir de hoje haja uma mudança, uma transformação. E que este coração se alegre. E que este vento cesse a partir de agora, meu Pai. Que haja uma transformação, que o dia de hoje seja de bênção. Que o dia de hoje seja de vitória, de alegria, de paz. Que esta doença desapareça, que as portas se abram. Que haja uma restauração nesta família, meu Pai. Pois eu entrego nas tuas mãos, porque o Senhor sabe da maior necessidade que esta pessoa está precisando no momento. Uma coisa eu sei, Pai, que a alegria vai voltar para este coração triste, esse coração aflito. Arranca esta depressão, essa crise de ansiedade, porque a partir de agora a tua vida muda, homem e mulher, porque Deus está contigo. Receba a sua vitória, o seu milagre, e comece a andar e tomar posse da sua vitória. Meu Deus, eu entrego a vida deste homem e desta mulher nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Eu não disse para você se alegre, porque a partir de hoje o vento já cessou na sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal Palavra que Conecta. Esteja conosco, recebendo todos os dias uma palavra de fé, oração. Toque ali no sininho para você receber as notificações, para você não ficar de fora e não perder nenhum vídeo, nenhuma palavra e nenhuma oração. Tá bom? Que Deus ilumine a sua vida. Vamos seguir em frente. Deixe o seu nome aqui para que eu possa orar por você, pela sua família. E quero dizer para você, você nasceu para dar certo. Que Deus abençoe a sua vida. O vento já cessou. Você nasceu para dar certo. Que Deus abençoe a sua vida.